E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao vídeo onde nós respondemos as suas perguntas sobre o Evangelho, sobre a igreja. Não deixa de se inscrever no canal e coloca aí os seus comentários, porque a gente quer responder as perguntas que você tem. E hoje nós vamos falar a respeito da ordem da ressurreição, a ordem que se dará à ressurreição dos mortos, porque nem todos vão ressuscitar no mesmo tempo. Você sabia disso? Então me acompanha aqui nesse vídeo. O apóstolo Paulo resumiu a mais esperançosa doutrina ao dizer: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos em Cristo serão vivificados. Alma explicou que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, um estado de felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus para que todos os mortos se levantem e o corpo e a alma sejam reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. Ele também disse o seguinte: a alma será restituída ao corpo e o corpo à alma. Sim, todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. O primeiro ser a ressuscitar foi o Senhor Jesus Cristo. E ressuscitar significa voltar à vida com um corpo incorruptível e perfeito. Jesus Cristo também abriu a porta para que todas as pessoas, boas ou más, justas ou injustas, todos os que nasceram nessa terra, sem exceção, eles possam ter corpos perfeitos. Essa é uma dádiva gratuita de um Deus bondoso. Tanto que após ele, Cristo, ressuscitar, muitos santos do passado também ressuscitaram. Está atestado nas Escrituras. Eles faziam parte do que as Escrituras chamam de primeira ressurreição. Veja, embora todas as pessoas, independentemente de suas obras, seus desejos, elas vão ressuscitar, nem todas farão isso na mesma ocasião. As Escrituras ensinam que há uma ordem e revelam que há a primeira ressurreição e também a segunda ressurreição. Algumas passagens ainda falam que na primeira ressurreição tem a manhã da primeira ressurreição e tem a tarde da primeira ressurreição. Vamos falar então da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, como eu falei para vocês, começou com Jesus Cristo. Abinadi profetizou anos antes do Salvador nascer. Haverá uma ressurreição, ele disse. Sim, uma primeira ressurreição. Uma ressurreição daqueles que existiram e que existem e que existirão até a ressurreição de Cristo, porque assim será ele chamado. Ora, a ressurreição de todos os profetas e de todos os que aceitaram suas palavras, ou seja, de todos os que guardaram os mandamentos de Deus, dar-se-á na primeira ressurreição. Eles são, portanto, a primeira ressurreição, são levados para viver com Deus que os redimiu. Assim, eles têm vida eterna por meio de Cristo, que rompeu as ligaduras da morte. A primeira ressurreição não se deu apenas em um único episódio, mas ela prosseguiu e prossegue. O profeta explicou que aqueles que morreram antes da vinda de Cristo em ignorância, não lhes havendo sido declarada a salvação, terão parte na primeira ressurreição. E as criancinhas também têm vida eterna. Evidentemente, as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo na vida mortal, elas vão precisar conhecer isso antes da ressurreição. E elas poderão, se desejarem, aceitar o Evangelho vicariamente, as ordenanças de salvação que são feitas na casa de Deus. Porque lembra, Deus é um Deus de ordem, sua casa é de ordem e todos precisam passar pelas ordenanças. Depois da grandiosa ressurreição, na época de Jesus Cristo, quando ele e muitos se levantaram, eu diria que houve uma pausa. Alguns, é verdade, ressuscitaram porque eles tinham que cumprir uma missão especial que exigia um corpo. Por exemplo, a gente lembra Moroni, né, ele apareceu como ser ressurreto para Joseph Smith, Pedro e Tiago, mas a maioria daqueles que vão tomar parte da primeira ressurreição, eles não ressuscitaram, porque eles precisam estar envolvidos na pregação do Evangelho para os mortos, eles estão lá no mundo espiritual. O presidente Joseph Smith, ele explicou que a primeira ressurreição
inclui diferentes períodos e eventos. Olha só o que ele disse. Embora houvesse uma ressurreição geral dos justos na época em que Cristo se levantou dentre os mortos, nós costumamos falar da ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo como a primeira ressurreição. É a primeira para nós, pois pouco pensamos ou nos preocupamos com o passado. O Senhor prometeu que no seu segundo advento as sepulturas se abrirão e os justos se levantarão para reinar com ele na terra durante 1000 anos. Na época da segunda vinda de Jesus Cristo, os que tiverem dormido em sua sepultura se levantarão, pois sua cova será aberta, e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro. E os que estão na terra em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo. E tudo isso pela voz do soar da trombeta do anjo de Deus. Esses são justos, cujos nomes serão escritos no céu, onde Deus e Cristo são o juiz de todos. São homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio. E pelo derramamento de seu próprio sangue, obrou essa expiação perfeita. O elder Bruce R. McConkie, que serviu no Quórum dos 12 Apóstolos, ele deu a seguinte explicação quanto à primeira ressurreição, que também é chamada de ressurreição dos justos e ressurreição da vida. Os que ressurgirem na manhã dessa ressurreição o farão com corpos celestiais e herdarão a glória celestial. Esses são as primícias de Cristo. Aqueles que ressurgirem na tarde da ressurreição o farão com corpos terrestres e, portanto, herdarão a glória do reino terrestre. Esses são aqueles de quem se diz que pertencem a Cristo em sua vinda. Todos os que ressuscitaram até hoje receberam corpos celestiais. A ressurreição dos seres terrestres só começará depois da segunda vinda. Assim, as primícias de Cristo, que são os valentes no testemunho de Jesus, ressuscitarão na manhã da primeira ressurreição. Eles são os herdeiros do reino celestial. Essa ressurreição começou com Jesus Cristo e prosseguirá até o final do milênio. A tarde da primeira ressurreição, então a gente tem a manhã e tem a tarde. Agora a tarde da primeira ressurreição são para aqueles que vão herdar o reino terrestrial, conforme o elder Bruce R. McConkie falou. São aqueles que morreram sem lei, que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam depois. São os homens honrados na terra que foram cegados pela astúcia dos homens, que se arrependeram e foram redimidos para uma glória terrestre. Essa ressurreição se dará durante o milênio. Após esse grande evento e depois que o Senhor e os justos que foram arrebatados para encontrá-lo houverem descido à terra, haverá uma outra ressurreição, a qual poderá ser considerada parte da primeira ressurreição, embora se dê mais tarde. Nessa ressurreição ressurgirão os da ordem terrestre, que não mereceram ser arrebatados para encontrá-lo, mas são dignos de ressurgir a fim de gozar o reino do milênio. Vamos falar então a respeito da segunda ressurreição. É a última ressurreição. A gente tem a primeira, a manhã e a tarde, tem a segunda. A segunda ressurreição é para aqueles que serão levados e que herdarão a glória celestial, ou os que não terão glória nenhuma. Essa ressurreição se dará no final do milênio. Assim, embora as escrituras não sejam explícitas a esse respeito, nós podemos sugerir que, assim como tem a manhã e a tarde da primeira ressurreição, também tem a manhã e a tarde da segunda ressurreição. Então, na manhã da segunda ressurreição, vão ressurgir aqueles que não aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, nem o testemunho de Jesus, mas que não cometeram pecado imperdoável, que é negar o Espírito Santo. Eles foram lançados no inferno, sofreram as bofetadas de Satanás, mas foram redimidos e eles merecem uma glória celestial. Então, eles vão estar na manhã da segunda ressurreição. Aqueles que cometeram pecado imperdoável, mas passaram pelo período mortal, que vão ser lançados nas trevas exteriores, um lugar de castigo infinito, que é o castigo sem fim, é um castigo eterno. Eles também ressuscitarão, porque eles viveram na terra, e o sacrifício de Jesus Cristo vai lhes conceder um corpo perfeito, mas eles vão para um reino sem glória, onde o seu bicho não morre e o fogo é inextinguível. O que significa seu tormento. Então, na manhã da segunda ressurreição haverá muita gente, inumeráveis como as estrelas do firmamento do céu, ou como a areia da praia. Mas na tarde da segunda ressurreição, nem tantos assim, pois poucos são os que negam o Espírito.
de modo que neles não mais encontre espaço. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa para vocês. Satanás e os seus seguidores, aqueles que se rebelaram, né, na vida pré-mortal, que estão aqui procurando nos destruir, eles não receberam corpo, eles nesse segundo estado. Por isso, eles não vão ressuscitar. Satanás nunca vai ter um corpo. Agora, aqueles que se tornam filhos da perdição aqui, como Caim, por exemplo, eles chegaram a nascer e a viver, então eles vão merecer um corpo ressurreto, porque eles estiveram na mortalidade, embora ele vai ser sem glória. Esse corpo ressurreto significa que ele vai ser imortal e corruptível, mas não vai ter glória nenhuma. A ressurreição, como falamos no início, vai abranger desde os mais justos até os mais iníquos. É uma dádiva gratuita de Deus. Ficou claro essa ideia sobre ordem da ressurreição? Eu listei as escrituras, coloquei as citações, mas se vocês tiverem outras perguntas, não hesitem em colocar aí nos comentários, tá? Sou muito grato por poder estar fazendo esse vídeo para responder essas coisas. Tem que estudar bastante para poder trazer esse conteúdo para vocês, mas fico muito feliz de fazê-lo. Então se inscreve aí, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e acessa nosso outro conteúdo. Temos muitos vídeos interessantes aqui no canal. Até a próxima!